do ministro Nunes Marques pedir vista e suspender o julgamento sobre a eleição indireta no estado de Alagoas, o pleito está mantido. Como conta agora de Brasília, Catiúcia Sotomayor. O julgamento sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes pela manutenção da eleição indireta para governador e vice-governador em Alagoas foi suspenso. Mas isso não impede que nesse domingo seja realizado o pleito, que tem como favorito o candidato apoiado pelo senador Renan Calheiros, Paulo Dantas. O outro candidato à frente na disputa é Rodrigo Cunha, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Inicialmente, a eleição estava marcada para acontecer no dia 2 deste mês, mas foi adiada após a alegação de inconstitucionalidades no edital de convocação. Essa eleição, fora de época, foi proposta pela Assembleia Legislativa depois que o ex-governador Renan Filho, do MDB, renunciou ao cargo para concorrer ao Senado nas eleições de outubro. E tendo em vista que Luciano Barbosa, o vice, já tinha saído para assumir uma prefeitura. O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Vitor, não assumiu porque também será candidato. E quem ocupa o cargo hoje, interinamente, é o desembargador Clever Loureiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Houve uma contestação judicial, então, por parte dos partidos sobre as disputas para governador e vice-governador serem separadas e o voto aberto. Aí o ministro Gilmar Mendes determinou que as chapas devem ser únicas, com candidatos a governador e vice, mas a votação continua sendo aberta, não será secreta. Antes do pedido de vista de Nunes Marques, nesta sexta-feira, para analisar exatamente o modelo de votação que, segundo ele, tem precedentes de eleição fechada e não aberta no STF, os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski já haviam votado em sessão extraordinária do plenário virtual e seguido o parecer do relator Gilmar Mendes. Na votação indireta, são os deputados estaduais que escolhem os novos governador e vice, que ficam até o fim do mandato, ou seja, até o fim deste ano. A eleição para o mandato tampão ao governo de Alagoas, então, segue agendada para este domingo, dia 15. De Brasília, Catiúcia Sotomayor. Zé Maria, que confusão que ficou esse buraco, no governo lá de Alagoas. Como vai, afinal de contas, ser resolvido? São as regras eleitorais. Por exemplo, agora, quando o presidente Jair Bolsonaro viaja, o vice-presidente Hamilton Mourão é candidato, não assume. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também é candidato, não assume. E aí assume o presidente do Senado, Mas já houve épocas em que o presidente do Senado também era candidato e o presidente do Supremo é que assumia a presidência da República em caso de viagens do presidente em exercício, o presidente que estava no mandato. No caso de Alagoas, essa disputa judicial aí, na verdade, é uma tentativa de atrasar o processo eleitoral. O Renan vai ganhar, já tem a maioria da Assembleia, trata-se de uma eleição indireta, e é um acordo para que o Paulo Dantas, seja eleito e se candidate à reeleição em Alagoas. Então, assim, atrasando o processo eleitoral, a oposição lá, o grupo do Arthur Lira, entende que diminui as chances dele se reeleger, ou seja, o tempo em que ele ficará na frente do governo, liberando verbas, lidando com prefeitos, são as artimanhas e artes da política usando o judiciário. Ô Zé, agora uma discussão no âmbito de Brasília, sempre houve essa discussão de um projeto, uma PEC, não sei, para que a reeleição seja inviabilizada, mas os mandatos, pelo menos o mandato presidencial, passe para 5 anos, porque na avaliação de muitos legisladores, a corrida eleitoral, a tentativa de reeleição, muitas vezes prejudica o próprio mandato. Você concorda com isso? Essa é uma proposta antiga, não é, Zé? Tiago, a reeleição, ela entrou na Constituição de uma forma tão bruta que ficou esquisita, O grande debate da Constituinte era um mandato de 6 anos ou de 5 anos. Sarney, que tinha um mandato de 6 anos, perdeu 1 ano e a Constituição definiu 4 anos de mandato e 5 anos para o Sarney. Foi o acordo daquela época. Fernando Henrique, que estava muito bem nas pesquisas, fez aprovar essa emenda da reeleição que entrou de uma maneira sem regulamentação. Imagine que um presidente da República, um governador e prefeito, pode se candidatar à reeleição sem sair do cargo,
E, neste caso aí, há uma dificuldade, porque um governador em exercício não pode se candidatar a deputado, a senador ou a prefeito, a outro cargo, né? Ficou esquisito. Há, sim, várias tentativas de regulamentar, inclusive a mais recente é de acabar com a reeleição e voltar para um mandato de 5 anos.